Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 20 do livro de Gênesis. Nós temos a leitura a partir do versículo 6. Gênesis 20, versículo 6. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabes que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Amém. Ontem à noite dissemos que hoje falaríamos da oração no aspecto da intercessão. Aqui nós vemos logo no início da narração de Gênesis, capítulo 20, Deus falando de intercessão na pessoa de Abraão, mas ele diz que atende à intercessão do profeta. Quantas vezes nós pensamos como que Abraão era profeta? Qual o livro da profecia de Abraão? Não tem nenhum livro, mas a grande profecia bíblica é a profecia do Cordeiro. É uma profecia progressiva. E quem fez a profecia do Cordeiro é Abraão. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do século. Mas quem menciona essa profecia é Abraão quando vai subindo um dos montes na terra de Moriá. Nós vemos essa profecia do Cordeiro se desenvolvendo. Primeiro, um cordeiro morre por um homem, que era Isaque. Depois, um cordeiro por uma família na Páscoa. Depois, um cordeiro pela nação na expiação, porque Deus tem um cordeiro para toda a humanidade. Quando nós vemos esta profecia, cobre toda a Bíblia e cobre toda a eternidade, porque o cordeiro está na eternidade. Então, nós vemos aqui que assim que Abimeleque busca Sara, esposa de Abraão, para o seu harém, Deus aparece para Abimeleque em sonho e diz: restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta. Não toca no meu profeta. Cuidado com o que fazes ao meu profeta, porque ele intercederá por ti e tu viverás. Se, porém, não lhe devolveres, sabes que morrerás tu e toda a tua casa. O que significa, diante de Deus aqui, a intercessão de um profeta? Deus deixa claro aqui que o ministério do profeta, primeiro de tudo, é interceder. Por quê? Por causa da intimidade que o profeta tem com Deus. Ontem falamos oração como comunhão, no sentido de termos comunhão com Deus, de vivenciar, de viver, de perceber a presença e a história e a sua palavra. Hoje vamos ver essa questão dessa intimidade que o profeta tem que ter com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um momento, nós não vamos poder ler tudo aqui, em que Lázaro morreu. Nós sabemos perfeitamente a diferença entre aquelas duas irmãs, Marta e Maria. Não significa que uma era melhor do que a outra. Marta servia a Jesus, Maria também, mas Maria, a Bíblia diz, ela se quedava aos pés de Jesus para ouvir. Maria dava atenção a Jesus. Maria recebia a palavra continuamente.
Marta fazia o trabalho para ele. Marta era serva, mas Maria bebia, Maria ficava aos pés dele, Maria escutava, a palavra sabia do coração do mestre e entrava pelas comportas auditivas de Maria. Quando Lázaro morreu, você lembra quando avisaram o mestre, o Senhor está vindo lá no caminho? Marta saiu, chegou lá. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Aí ela falou, tudo bem, depois mandou chamar Maria. Quando Maria chegou lá, disse a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Jesus Cristo diz: onde o enterraste? A Bíblia diz que Jesus chorou e foi fazer o milagre. Por que Jesus não chorou quando falou com Marta? Marta estava chorando. Por que Jesus chorou quando Maria chorou? Porque Maria se quedava aos pés dele. Maria era discípula. Maria gastava tempo com ele e não fazendo coisas para ele. Às vezes nós achamos, não, mas eu vou trabalhar para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus diz assim: olha aí, olha, a minha mão fez todas essas coisas e todas elas vieram a existir. Em outras palavras, não preciso de vocês para fazer nada para mim, eu faço. Eu digo uma palavra, tudo está pronto. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito de espírito que treme da minha presença. Aquele que está comigo, que gasta tempo comigo. Então, se Deus faz todas as coisas, não precisa de nós para nada, mas Ele nos dá o privilégio de trabalharmos com Ele. Nós não trabalhamos para Deus, nós temos o privilégio de trabalharmos com Ele como filhos, porque Jesus diz: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Quem foi que tocou o coração de Jesus com a sua lágrima, com a sua dor? Foi quem estava mais perto, Maria. Então, quanto maior for a sua intimidade, quanto mais profunda for a sua intimidade com Deus, melhor você percebe o seu meio de interceder. Nós vemos profetas intercedendo todo o tempo. E Deus deixa bem aqui claro a primeira qualidade do intercessor. Ele é profeta. A primeira qualidade do profeta, ele é intercessor. Mas, afinal de contas, o que é ser intercessor? Ser intercessor é ficar é ficar no meio. É como se nós botássemos uma mão no trono de Deus e a outra na situação pela qual queremos pedir. E então aquilo passa através de nós. Nós vemos que Jesus Cristo é o maior de todos os intercessores, porque Ele ficou entre nós e Deus. Ele nos filtrou nele. Então, quando nós vemos Deus dizer que Abraão vai interceder e ele vai fazer o que Abraão vai pedir. Ele vai fazer o que Abraão vai pedir. Tem um momento de intercessão que é dos mais lindos que eu acho na Bíblia. Não é que tenha algo mais feio, não é isso, mas que me toca muito, que é aquele momento de Moisés com Deus. Moisés estava no monte com Deus quando o povo construiu o bezerro de ouro. Moisés não tinha nada a ver com aquele bezerro de ouro. Quando Deus diz para ele: olha, desce, porque o teu povo já não é mais o meu povo, o teu povo que tu fizeste sair do Egito depressa se corrompeu, construíram para eles um bezerro de ouro para adorar. Moisés nem acreditou naquilo. Era muito para ele crer. Quando ele chegou lá embaixo, que ele viu a bacanal,
Ele quebrou aquelas 2 tábuas da lei como um gesto assim de quebra de aliança. Moisés sabia a seriedade daquele momento e ele sabia que o povo seria dizimado. Então, ele chorou. Se você observa os detalhes daquele momento, você vai observar o seguinte: Moisés ficou fora de si, de saber o que ia acontecer. Depois que ele fez tudo, ele conversou com o irmão dele, o Arão, não é? Então, ele chega para Deus. Você sente Moisés ao quebrado. Eu tenho certeza que aquele homem não dormia nem comia mais. E ele diz: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Aí Moisés vai orar. Mas como? O que é que ele vai dizer a Deus? Deus que avisou para ele do pecado do povo, Deus não mente. Deus que tinha dito para ele que o povo fez aquilo. Não havia nem como ele dizer que o povo não fez. Como? O que é que ele ia dizer? Então ele chega diante de Deus, o povo está lá embaixo. A única esperança do povo é que Moisés conseguisse alguma coisa de Deus para eles. E ele diz para Deus: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Olhe bem. Ele chega diante de Deus, ele reconhece e diz para Deus que o pecado é grande. E diz para Deus: o povo fez para si deuses de ouro. Então existe uma confissão. O profeta Moisés, eu digo profeta porque lá no livro do profeta Oséias está escrito que Moisés é profeta. Agora ele chega diante de Deus com o pecado do povo. Ele leva o pecado do povo. E se você observar, o pecado não era dele. Ele não estava no meio do povo quando aquilo aconteceu. Porque isso se parece com outra oração que tem na Bíblia. Ele chega diante de Deus e confessa: o povo cometeu. Não há como dizer que não fez. O povo fez grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Pronto, o povo fez. Mas agora, perdoa-lhe o pecado. Ele pediu a única coisa que ele podia pedir. Desculpe a expressão, mas ele pediu com a cara de pau. Ele pediu um perdão. O povo estava condenado à morte e ele pediu a vida. Ele disse: se o Senhor não puder fazer isso, que o Senhor não tem obrigação de fazer, porque o povo merece a morte, risca o meu nome do livro que escreveste. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca o meu nome do livro que escreveste. Ele não estava dando o ultimato para Deus, ele estava confessando: este é um povo que faz para si deuses de ouro. Esse é um povo que comete pecados horrorosos. Este é um povo horrível, mas eu não posso viver sem ele. Você vê que o princípio da intercessão está no amor. Se você não ama, você não pode interceder. Você só pode interceder por uma situação com amor na frente. A moeda que abre as portas da intercessão é o amor. Isso vai ver na Bíblia todinha. Se você não ama, não pode interceder.
Você lembra qual foi o primeiro ponto da vida de Moisés para que Deus o trouxesse? Foi quando ele matou um egípcio que estava maltratando um judeu. Ora, Deus não quer que mate, lógico, mas Moisés era agressivo. Quando viu alguém maltratando um judeu, foi lá e matou, escondeu o cadáver. Isso significa que ele, ao modo dele, já estava tão apaixonado pelo povo dele, que ele não podia ver ninguém maltratando. Não dava para ver alguém maltratando aquele povo. Aí Deus disse: bem, já que você está assim tão envolvido emocionalmente, vem que está na hora de eu lhe preparar para você tirar o povo do Egito. Agora você vê esse homem amando esse povo, a ponto de dizer: eu não estava lá, eu não cometi esse pecado, mas eu não posso viver sem esse povo. Eu sei que eles merecem a morte, eles fizeram para si deuses de ouro, mas eu não posso viver sem eles. Olha a intercessão. Qual foi a resposta de Deus? Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. E Moisés vai andando com ele, até que no versículo 3 do capítulo 33, sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma no meu caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Nós vemos que Deus vai andando com esse povo. No versículo 16 diz: pois então lhe disse Moisés, no versículo 15 do capítulo 33, então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Olha, você vê que Deus, na hora que o povo pecou, disse para Moisés: desce, porque o teu povo, já não era mais meu povo. Mas agora você vê Moisés orando a Deus, dizendo: teu povo, Senhor, teu povo, você vê que ele insiste que Israel é povo de Deus, e Deus não desmente. E Deus não desmente. Essa é a luta, essa é a saga de um intercessor que não desiste. Quantas coisas nós temos que passar quando Deus nos levanta como intercessores. Por que você está levantado como intercessor? Porque você enxerga a necessidade. Quantas vezes Deus tem que preparar a visão do intercessor para que ele não morra de sofrimento? Eu vou mostrar para vocês uma intercessão aqui que existe nesse sentido no profeta Amós. O profeta Amós, como profeta, ele vai ter as visões de Amós. A nação estava completamente fora do caminho de Deus. Então, lá no capítulo 7 de Amós, Deus vai dar a primeira visão a Amós. E a primeira visão, ele diz: isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso,
não acontecerá, diz o Senhor. Quer dizer, antes que Deus mandasse, Deus mostrou ao profeta. Nunca Deus vai fazer alguma coisa aqui sem primeiro avisar a seus servos, os profetas. Por quê? Porque o profeta é intercessor. Às vezes nós pensamos que profeta é aquele que adivinha. Não, espírito de adivinhação é espírito de Satanás. É espírito de Pitom. Agora o profeta vê, o profeta percebe, o profeta tem a sensibilidade pelo Espírito Santo e ele percebe o que vai acontecer. Eu digo para vocês, há mais de 35 anos, toda quinta-feira, em jejum, nós oramos repetindo a mesma frase. Eu pertenço a um grupo de intercessores. Antes de eu começar a pregar a palavra, eu já intercedia, chamado Lydia's International Fellowship. Esse grupo nasceu na Austrália e pega muitas nações do mundo, mas nós temos a visão de que a intercessão, ela é coberta. Nós não temos camisa com o nome Lídia, nós não temos panfleto, nós não temos... Os nossos congressos são avisados de uma para outra. A gente faz congresso no Brasil, faz congresso fora do Brasil. A gente se reúne, eu já fui 14 vezes a Israel só por oração. Quantas vezes eu recebi a ordem de ir a Brasília, levar uma escritura, saltar em Brasília, chegar lá na esplanada dos ministérios, ler em voz alta e voltar, e a ordem era não beber nem um copo d'água e vir. Já fomos impedir coisas no reino do Espírito, no Pico da Bandeira. Nós cobrimos o Brasil com esse tipo de oração intercessória, de grito e gemido diante de Deus. E a palavra sempre foi: levanta a saia desta nação, Senhor, e expõe a vergonha que está lá embaixo. Anos. E a saia estava cada vez mais abrangente, e a vergonha e o câncer lá embaixo. Agora, de uma hora para outra, parece que a saia começou a ficar midi, para chegar a mini, e a vergonha foi aparecendo, porém a ordem é triplicar o tempo de oração. Triplicar o tempo de oração. Porque a potestade está violenta. As pessoas não acreditam e não percebem. A palavra de Deus está tudo escrito ali. Vocês lembram quando teve aquela invasão no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão? Eu vou dizer isso que é muito simples. Teve aquela invasão no Complexo do Alemão, todo mundo viu no Brasil e fora do Brasil. Eu estava pregando em Brasília. E nós vimos, e quando foi sábado, preguei sábado e domingo em Brasília, segunda-feira eu voltei para o Rio de Janeiro, e eu sei que estou sendo filmada, não tem problema nenhuma, eu digo abertamente, eu me dou muito com o pessoal do BOP, no sentido, assim, como uma irmã que prega a palavra, porque se tem uma coisa que eu procuro, é pregar o que está escrito aqui na Bíblia, só isso, e por isso, graças a Deus, eles me respeitam. Eu fui convidada para inaugurar a capela nova do BOP. Ora, isso daí foi uma coisa que me afetou, mas eu aceitei o privilégio. Por quê? Primeiro, isso nunca aconteceu no Brasil. Uma capela assim era inaugurada com uma missa. Ou então chamaria um grande pastor. Mas eles me disseram: o seu nome foi escolhido por unanimidade. E na hora que eu ouvi aquilo, eu aceitei, era uma quarta-feira de manhã. Por quê? Porque eles iriam escolher uma mulher velha,
pobre, negra, viúva para um posto desse? Só pode ter vindo do céu. Só pode ser uma ordem lá de cima, porque, olhando humanamente, ninguém ia escolher. Teria que ser outro tipo de gente. Ainda que fosse mulher, uma pessoa assim nos trinques, do jeito que o mundo gosta de olhar. Eu fui porque eu sabia quem estava indo ali. Naquela época, quando eu cheguei aqui, eu falei com alguém que sabe das coisas. Eu disse, como é que vocês estavam? Eu vi, o Brasil e o mundo viu o helicóptero da Polícia Federal de cima, filmando os soldados, que eu chamo tudo soldado, vestiu farda, para mim é soldado, com os fuzis assim, porque é assim que eles ficam. Mesmo lá na favela, onde eu tenho meu projeto, quando eles estão no helicóptero, eles ficam assim. E você acha que eles vão já alvejar a sua cabeça? Como é que aqueles homens estavam fugindo embaixo? E vocês não atiraram? Olhe bem se Deus gosta disso. Mas eu já pedi perdão a Deus, eu disse para essa pessoa. E Deus já me perdoou. Mas todo mundo está perguntando. E essa pessoa me disse, olha, irmã, se a gente fizesse isso, hoje os nossos nomes estariam nos jornais do mundo. Mataram, fuzilaram homens que corriam. Atiraram por trás e eles seriam as vítimas e nós seríamos os algozes. Mas a senhora pode ter certeza que naquele dia mais de 400 dançaram. Na hora que ele me disse aquilo, tomei um susto. Eu disse, pronto, Rio de Janeiro está em problema. Por quê? Se você mata pessoas assim, as pessoas morrem, mas o espírito se move neles, não morre. Digamos que 100 desses 400, que eu não sei se foram 400, tinham espírito mau, no sentido de que eram possessos de demônios. Para onde foram esses demônios? Porque Jesus Cristo diz, se não estiver na Bíblia não serve, mas Jesus diz que quando o espírito maligno sai de uma pessoa, ele anda vagando por lugares áridos e ele quer voltar. Ele chama mais 7 da turma dele e quando ele volta, a situação da pessoa é pior. Eu disse, então, o Rio de Janeiro está em péssima situação. Porque você pensa assim, 100 espíritos malignos, os corpos desses homens foram enterrados, esses espíritos estão vagando e vão buscar mais 7. Pode contar que o Rio de Janeiro vai passar uma fase muito difícil de demônios que vão voltar com sede de sangue de policiais, porque foram os policiais que mataram. Então nós precisamos começar a orar pelos nossos policiais. Eu andava em toda a igreja, quantas vezes eu chorei pedindo, vamos interceder, jejuar pelos nossos policiais. Todo mundo olhava para mim como se eu fosse uma doida. Eu sei que eu sou doida. Porque ninguém pode seguir Jesus Cristo se não for doido. Vocês viram o que aconteceu no Rio? Matava 5 ou 6 policiais por dia. E não adiantava falar. Algumas pessoas diziam, irmã, bem que a senhora falou. Eu disse, não quero saber. Quanto tempo você gastou em intercessão por esses homens, pelas famílias deles? As coisas acontecem, Deus mostra. Mas às vezes só o profeta vê. E ele tem que anunciar. Mas às vezes a coisa é tão visível porque está escrito na palavra de Deus. Você está vendo aqui? Antes de Deus permitir o fogo, ele mostrou o profeta gritou. O profeta grita na frente. Não. Ele diz, Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Perdoa ele, perdoa o povo. Porque como subsistirá Jacó, Israel, porque é pequeno?
ele pede, ele fica na frente entre Deus e o povo, ele é o intercessor. E Deus diz, tudo bem, você me pediu, eu vou fazer. Depois, Deus vai dar outra visão, no versículo 4 do capítulo 7 de Amós. Isto me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. De novo, Deus ia mandar o gafanhoto, o intercessor se coloca no centro, intercede, Deus diz, tudo bem, não vou fazer. Agora Deus vai mandar o fogo, mostra para ele o que ia ser, ele se levanta em intercessão. Você vê que não tem palavras e palavras e palavras, não é simplesmente ele se levanta. E Deus cessou. A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu disso, quer dizer, Deus parou, também não acontecerá, disse o Senhor. Aí o povo continua pecando, e no versículo 7 Deus vai mostrar a terceira coisa. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Pronto. Agora, você viu? Deus mostrou o gafanhoto, o profeta gritou, ele, tá bom, não vou fazer. Deus mostra o fogo, o profeta gritou, não vou fazer. Mas agora, Deus vai trabalhar no coração do profeta. Deus vai trabalhar no coração do intercessor. O intercessor está todo queridinho, apaixonado pelo povo, intercedendo, mas o profeta não está reconhecendo que o povo está precisando de disciplina. Aí Deus aparece com um prumo na mão. Você sabe o que é um prumo? Quem é pedreiro sabe disso. Ele é um fio, um cordão com um peso aqui. Então, na hora de levantar uma parede, o pedreiro vai botando o prumo. Se o prumo ficar perpendicular, a parede está torta. Uma parede torta vai cair. Não é? O futuro de um muro construído fora do prumo é que ele vai tombar. E é isso que Deus vai mostrar. O que é que você está vendo aqui, hein, Amós? Um prumo. O que é que você acha, hein, rapaz? A culpa é minha ou deles? O muro está direito? Não. Então, se as coisas vão chegar, não é porque eu quero, Amós. É porque eles estão pedindo. Eles não estão enxergando. Olha, nós precisamos chegar diante de Deus e chorar pelo pecado, pelo que nós temos feito. A nossa nação é uma nação horrivelmente afastada de Deus. Horrivelmente afastada de Deus. Nossas crianças morrem de fome. Nossos velhos morrem nos túneis. Os nossos hospitais não existem para nada. O roubo, a violência, a dor está aí diante dos nossos olhos. A pobreza do Brasil já passou da última fase da miséria. O norte do Brasil, vocês não sabem o que acontece ali. Eu sei porque ando por lá. É festivo, vou fazer missão com os ribeirinhos. E o resto? A situação dali de Remanso, a situação dos pescadores de São Francisco, cadê a situação de Mariana, hein? Como está aquele povo? Como é que está? Semana atrasada eu estive lá,
ali no Espírito Santo, perto do Rio Doce. Você sabe que é um povo olhando para o templo sem ter de onde tirar. Você sabe que é uma cidade inteira, Anchieta, logo depois de Guarapari, você vai pelas praias do Espírito Santo, você passa em Anchieta. Aquela cidade vivia por causa do Rio Doce. A cidade virou uma cidade fantasma. Quem estudava não estudou mais, quem tinha emprego perdeu o emprego, quem tinha plano de saúde perdeu. Ir para onde? Morar aonde? E a fome e a desilusão, onde vão os nossos sonhos, a nossa família, ninguém fala. O norte do Brasil, você anda pisando em venezuelanos que estão lá para piorar a situação dos nossos pobres. Você chega no Acre, você salta por cima dos haitianos que estão nas ruas. Você chega em Roraima, você chega no Santarém do Pará, na minha cidade, e você não reconhece de tanto mendigo, no meio de tanto buraco das ruas. Eu não sei se você observou o que está acontecendo. Lá no Rio, você procura pelo prefeito Crivella. Ninguém sabe por onde foi, o que aconteceu com o homem. Ninguém sabe. Não se fala nele há meses. Aí procura o governador Pezão, cadê? Ninguém fala no homem. Aí você olha para o Brasil, cadê o presidente Temer? Ninguém fala. Nós estamos numa nação acéfala. Nós estamos diante de um quadro. Ou nós oramos, ou nós oramos. Ou nós choramos, ou nós choramos. Deus está no seu santo monte. Deus está esperando que nos levantemos. Se você não tem mais uma palavra para falar, porque quantas vezes a dor é tão grande que você não tem uma palavra para expressar. Tem uma mãe na Bíblia, Agar, o filho dela estava morrendo. Ela se afasta dele para não vê-lo morrer, no capítulo 21 de Gênesis. E quando ela está afastada, a Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. Um grito, um gemido que vem do coração, que vem rasgando a alma dela. Ela gritou um grito de dor no deserto e Deus diz que tem Agar. Não temas. Por quê? Quem é que está gritando pelo Brasil? Quem é que está chorando pelo Brasil? Onde está a igreja do Brasil? Onde está a igreja do Brasil? Deus diz lá para Israel: sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas que não se cansam de vigiar, nem de dia, nem de noite. Ó vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Não descanseis. Não descanseis, nem dei a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor sobre a terra. Nós não podemos parar até que as coisas aconteçam. Olha aqui, agora Deus diz, o profeta não vai deixar, porque ele fica pedindo. Então, eu vou mostrar para ele a real situação de Israel. Botou o prumo. Quando ele botou o prumo, o profeta disse, ai, ai, ai. Deus está ensinando o profeta a olhar pela visão de Deus. Porque a visão de Deus é uma, a nossa às vezes é outra. Deixa eu dar um exemplo rápido. Quando, lá no livro do profeta Isaías, estava todo mundo muito feliz. Muito feliz porque o rei era Uzias.
O rei era o sonho deles. Eles sonhavam com Uzias. Uzias era uma maravilha. De uma hora para outra, Uzias morreu. Trono vazio, rei no caixão, a nação ficou confusa, triste, sem esperança, frustradas, crianças, os jovens, os profetas, os sacerdotes, os eruditos de Judá, todos em crise. Crise. Para onde vamos? Nisso Deus abre a visão do trono para o profeta Isaías, no capítulo 6, e ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Gente, o que é isso? Aqui embaixo todo mundo dizia: toda a terra está cheia de tristeza, de desilusão, de crise, de dor. E lá em cima eles diziam: toda a terra está cheia da glória de Deus. Você viu que quando você olha pela ótica de Deus, a terra estava cheia da glória, mas quando você olha pela ótica da dor, da realidade humana, do pecador, você só vê dor. Então, aqui, primeira parte da intercessão do profeta é firmada no que ele vê. Ele diz: como subsistirá Jacó? Porque é pequeno. Então ele chega com a dor dele, com a situação dele, com a visão terrena. Aí Deus diz: deixa eu te ensinar porque é que eu estou fazendo isso. A Deus aparece com a visão do prumo, não é? Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Que vês tu, Amós? Um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, e o santuário de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Está vendo? Ele diz: vai cair. Não é que eu quero derrubar, é que o muro está torto. Foi construído e não tem perpendicularidade. O muro foi levantado torto, vai cair. Se você quiser, se não quiser, vai cair. A culpa não é minha, é do forma como levantaram um muro. Então Amós, teve que admitir, como o profeta Abacuque: Senhor, o Senhor tem razão. Está ruim mesmo. Pecamos mesmo. Mas Deus vai caminhando com o profeta para a quarta visão, que já está no capítulo 8. O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. Que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Jamais passarei por ele. Os frutos são de verão. Estão maduros, prontos para ser consumidos. É o final. Não dá mais. Ninguém pode fazer um fruto maduro voltar a ser verde. Caminhamos para o fim. E depois tem a quinta visão, que Deus vai mandar e vai dizer para ele, para o profeta, no capítulo 9: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Porque Deus vai levando o profeta. No início o profeta grita e intercede, e Deus deixa, porque o profeta precisava amadurecer.
vamos parar aqui para dizer uma coisa. Quando Deus coloca no seu coração o choro, a dor, a necessidade de interceder, seja pela sua família, pela igreja, pela sociedade, por alguém, ou mesmo pela sua nação, Ele vai trazendo você cada vez mais perto dele. Nunca pense que Deus vai botar nos seus ombros uma carga que você não possa carregar. Tem gente que diz assim, vou orar não, eu oro, depois vem a retaliação. Como você tem medo de retaliação quando você está do lado do Senhor dos Exércitos? Como? Satanás pode até fazer algumas coisas se Deus permitir. No início do meu ministério foi horrível. Aconteceram as coisas mais incríveis. Marido morreu, entrou uma confusão. Meu marido era engenheiro da Petrobras há anos, entrou uma confusão e eu fiquei 2 anos sem receber pensão. Filho que não era dele apareceu daqui, que mulher que não era dele arranjou documento. Olha, eu não vou contar porque não dá nem para acreditar. Início de ministério no meio de toda essa confusão. Mas Deus levantou uma família que me sustentava, a mim e meu filho, a minha família por parte de pai. Depois, as coisas começaram a chegar. Eu recebia cartas da Petrobras dizendo para fazer isso e assim. A mesma Petrobras que me tirou tudo, voltou devolvendo tudo em dobro. Pronto. Mas saiu marido, saiu pensão, saiu plano de saúde, saiu tudo. Deus levou minha filha, que era advogada. Deus trouxe uma moça para me ajudar 21 anos depois, levou para a glória a Kay Davis. Se vocês acharem que é fácil, eu quero dizer para vocês que não é. Mas uma coisa é certa, Deus nunca permitirá na nossa vida alguma coisa que nós não possamos suportar. Pelo contrário, quando Ele vai mandar, Ele já supre antes. Por isso que se eu estou numa semana, às vezes, eu estou dentro do avião, alguém me chama e diz assim, a senhora está sozinha? Estou, vem aqui comigo, me leva para a primeira classe. Eu rio, porque a pessoa nunca me viu, mas achou que eu devia ir para a primeira classe. E eu depressa durmo, para ninguém lembrar de me tirar de lá. Eu, quando viro para o lado, eu digo, Senhor Jesus, o Senhor está de brincadeira comigo. Olha onde o Senhor me botou, para onde o Senhor vai me levar a semana que vem. Porque quando o Senhor me dá uma mamata dessa, o Senhor tem um buzo velho, para eu quebrar a noite toda, você pode ter certeza que na outra semana eu estou balançando no ônibus no meio do... Ele dá uma aliviada. E depois, e assim nós andamos. O que eu quero dizer para você é que Deus mesmo prepara e fortalece os seus intercessores. E não pense que você vai ser acabado porque você é intercessor. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus estava pronto para fazer para Abimeleque. Se ele não restituísse a mulher de Abraão, e foi ela que disse, sou irmã dele, foi Abraão que combinou com Sara, diz que tu és minha irmã. E Deus ia destruir a casa de Abimeleque. Por quê? Porque Abraão é intercessor. Então nós só lembramos das retaliações e esquecemos que Deus não deve nada a ninguém. Não podemos. Agora, quando você para interceder, você tem que ter paciência, porque você está falando com Deus, que é seu Pai, mas é Deus. Nós não podemos imaginar que Deus existe para fazer a nossa vontade quando queremos. Lembra de Daniel? Tem todo um contexto. Daniel percebeu e desceu e foi orar.
a Bíblia diz que ele começou a jejuar e a orar. No capítulo 10 do livro de Daniel, naqueles dias, no versículo 2, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Você já ficou pranteando e orando 3 semanas, meu irmão? Só 3 semanas. Jejuando e orando. E aí, olha o que aconteceu. No versículo 12, quando chega a resposta, no versículo 11, diz assim: ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Olhe, um homem. Daniel não era mais bonitinho do que eu, nem do que você. Daniel era um pecador igual a cada um de nós. Ele começou a jejuar e orar, do primeiro minuto a oração dele ao trono de Deus, porque quando você está falando com Deus, você está falando com Deus. Alguém pode interferir com Deus? Então o seu Deus não é o que eu adoro. Quando você fala com Deus, você fala com Deus, ele ouve ninguém e interrompe. Porque Deus pode ouvir todo mundo, e todos os animais e tudo ao mesmo tempo. E quando você fala, diz assim, Pai, acabou. Desde o primeiro dia, a oração dele vai direto. E Deus disse assim, chamou Gabriel e disse, vai lá. Diz isso para Daniel, desce. O anjo diz para ele, por causa das tuas palavras é que eu vim. Porque Daniel era um homem, não era um pecador igual a nós. Mas que parou para orar e para jejuar. Ele disse, mas ele vai explicar, que coisa maravilhosa. Tem gente que chega atrasada no emprego, não explica. Está ganhando para aquilo. Tem gente que vem, que se comprometeu adorar a Deus aqui, tocar, chega atrasada, ei, agora vamos embora. Mas não explica porque chegou atrasada, não pede perdão. E estava todo mundo esperando. Mas Daniel, o anjo Gabriel, você sabe que é o anjo Gabriel. Quando Zacarias perguntou, eu sou Gabriel e assisto na presença de Deus, um super anjo. Ele vai explicar para Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me a obter vitória sobre os reis da Pérsia. Pronto. Ele diz para ele, eu desci na hora. A resposta tinha que ter vindo no primeiro dia, mas eu fui interceptado. O que foi que aconteceu? Daniel estava lá orando e jejuando. Deus mandou Gabriel. Gabriel foi interceptado nas regiões celestiais, todo o principado da Pérsia. Principado com suas potestades, seus dominadores do mundo tenebroso e todas as forças espirituais do mal das regiões celestes da Pérsia se fecharam. Cadê que o anjo passava? Deus olhou e Gabriel estava luta. Passou a primeira semana e Deus olhou. Daniel estava lá, orando e jejuando. Deus olhou, Gabriel estava lutando. 14 dias, 2 semanas. Deus olhou, Daniel orando e jejuando. E o anjo lutando. 21 dias Deus pensou e disse, ei, Miguel, vai lá. Miguel chegou lá, acabou. Ele desceu. Você viu? Porque Deus não mandou Miguel logo de início. Deus nunca me falou. Isso não falou porque não é da minha conta. Mas, se Deus tivesse mandado Miguel na hora para ajudar Gabriel,
nós hoje não íamos aprender na palavra de Deus que precisa haver perseverança na oração. Nós precisamos orar. A Bíblia diz: não descanseis e nem deis a ele descanso, até que nós desistimos com facilidade. Você já pensou? O anjo lutando, Gabriel dizer 15 dias não veio a resposta, já era. Quando o anjo chegasse, cadê? Cadê Daniel? Já estava em casa, já tinha tomado banho, já tinha se perfumado, acabou o jejum, 15 dias, suficiente. Se você se propõe a orar por uma causa, você não vai parar até que você resolva aquilo. Você não vai parar até que Deus mande a resposta. Porque se Deus não quer aquilo, Ele vai trabalhar no seu coração. Viu o profeta Amós? Deus disse, ele vai ficar pedindo, deixa eu logo mostrar para ele a situação. Mostrou o prumo, mostrou as cestas dos frutos de verão e mostrou o Senhor nos capitéis, na esquina da mesa do altar. Quer dizer, se Deus não vai lhe dar aquilo, não vai fazer, Ele vai lhe mostrar. Mas você começou a orar por algo, a interceder, você vai continuar até que Ele faça aquilo que é do prazer dEle e que é a intenção dEle fazer. Nem todas as pessoas compreendem isso, essa batalha que tem esse anjo, Gabriel. Quando acabou de explicar tudo para Daniel, ele disse assim, aqui no capítulo 10, no versículo 20, ele diz, e ele me disse, sabes por que eu vim a ti? Tu sabes agora. Eu te disse, pois eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha quanto principado por causa da intercessão de um homem. E nós achamos que é só orar e acabou. Não. Precisamos saber que as coisas com Deus são sérias. Quantas vezes nós sentimos no coração o desejo, mas não fazemos. Quando você olha lá em Cantares, tem um momento em que aquela mulher, que pode ser a igreja, pode ser você, ela resolve levar a sério. Ela resolve levar a sério, de tanto apanhar, ela tinha se rendido a Jesus Cristo e dito que queria ir com ele. Ele fez tudo para ele e a mulher recuava e ele chamava, ela tornava aí aquele jeito que nós ficamos, né? A gente se rende a Jesus Cristo e depois quer ficar com um pé na igreja, outro no mundo, e vai e mexe, e demora o crescimento. Mas chegou uma hora que ela começou a sofrer, ela começou a apanhar. Então, ela diz, o mundo diz, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército de bandeiras? Aí, esta mulher se parece com a igreja, aqui. Então, ela diz assim, desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Ela usa esses 3 verbos aqui. Sou apaixonada por Cantares, né? Porque para mim é o livro mais evangelístico que existe na Bíblia antes dos evangelhos. Ela vai primeiro ao Jardim das Nogueiras. Gente, se você já viu um jardim de nogueira, eu só vi isso no sul do Brasil, porque aqui no norte nunca vi uma nogueira. E eu não sou nem daqui da Bahia, eu nasci no Pará.
Então, nogueira a gente não vê. Mal conhece a nós. Conhecemos mais a castanha do Pará, mas isso é Brasil. E quando você desce ao Jardim da Nogueira, só tem aquelas nozes. A noz é um fruto duro, uma casca dura. Quando você pega uma noz na mão, você sabe que lá dentro tem uma castanha suculenta, maravilhosa. Mas até você chegar a ela, vai ter que sofrer, porque tem que quebrar a casca. Agora, como você desce a um jardim que só tem nogueira, para mirar renovos. Maluquice. Qual é o vale que se renova? Para mirar, prestar atenção, estudar o renovo, para ver se brotavam as vides. O quê? Como é que vai brotar vide no Jardim de Nogueira? Ou se floresciam as romeiras? Romeiras? No meio de um vale de nogueira? Me desculpe, Salomão, mas aqui, se não é o Espírito que está falando, então quem é que é? Jardim da Nogueira. Você abre a Bíblia é o Jardim da Nogueira. Você abre a Bíblia. Está tudo fechado, seladinho. Aí você para ali. Aí o Espírito Santo quebra a casca da noz para você. Ele entra com você além da palavra. Você abre a Bíblia, mas quem abre a palavra para você é o Espírito. Mas você tem que ter paciência, fica assim, eu quero ver aqui o que é que Deus vai falar. Pá, é aqui. Ah, não gostei disso, Senhor, fala direito. Vai no outro. Eu tenho visto o crente fazer isso. O que é isso? Não. O Espírito vai abrir. Você não precisa muita fé, Senhor Deus, meu Pai. Estou aqui diante da Bíblia. Eu tenho tanto desejo de aprender. Ó Espírito Santo, pessoa santa de Deus está dentro de mim, ensina-me, Senhor. Eu preciso aprender. E começa a ler. Leia o mesmo versículo, o mesmo trecho, 10, 15 vezes. Não faz mal. Às vezes o Espírito está querendo mesmo que você leia tanto para memorizar, para carregar aquilo com você o dia todinho. Você não faz mal. Você não fica prejudicado. Ela diz assim, às vezes é um trecho que você sabe de cor. É um trecho que você sabe de cor. Olha, eu posso recitar para vocês capítulos inteiros da Bíblia. Outro dia eu estava num congresso pregando, Helena Tanuri e eu. Eu acabei de pregar. Depois que eu acabei de pregar, teve o tal do coffee break. Sobe a Helena para pregar. E quando a Helena vai pregar, ela foi pregar na mulher samaritana. Ora, a gente ouve e lê o trecho de João 4, desde que é pequeno. E eu estou lá, sei de cor. Aí sobe a Helena, vocês conhecem, devem conhecer minha Helena Tanuri. Ela pegou, abriu, leu e disse assim, Jesus parou ali no poço, mandou 12 para o supermercado, daquele jeito dela. Ela deu aquela gargalhada. Imagina, 12 para comprar comida para um. Quando ela fez aquilo, o renovo da pregação chegou para mim. Nunca tinha visto o que eu vi naquela hora. E ela não pregou o que eu vi, ela pregou a pregação dela. Naquele dia, naquele momento, veio assim, Deus derramou uma pregação ali. Jesus Cristo mandou os 12 e ficou sozinho. Quando ela disse, 12 para comprar almoço para aquele jeito dela, acabou. Esse é o renovo. Você lê a mesma coisa e vem uma novidade ali. E aquilo dali renova, e aquilo ali leva você a chorar,
a sorrir, a cantar, a viver, é alimento para muito tempo. Depois, para ver se brotam as vides, o alimento se brota, se vem, se floresce a romeira é o símbolo do amor. Aí ela diz assim, não sei como, ela diz aqui, encontrei-me no carro do meu nobre povo. Quer dizer, de uma hora para outra ela se vê na Bíblia todinha, porque é isso que acontece, o Espírito Santo lhe leva ali. E você fica no carro do meu nobre povo, que é o povo de Israel, na história do povo de Abraão. Você vai a Bíblia todinha, de uma hora para outra você fica assim, numa vida, num enlevo. Aí o mundo chama. Volta, ó Sulamita, volta para que te contemplemos. E ela diz, por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Quer dizer, entre a luz e as trevas, entre a igreja e o mundo, porque Maanaim é acampamento duplo. É preciso que vocês saibam que quando você decide parar para oração, para meditação, o mundo vai ser o primeiro a lhe mostrar tantas coisas para fazer. Tem tanta visita para fazer, tem tanta oração pelos irmãozinhos, tem tanta coisa para fazer para lhe tirar do lugar. Mas Deus, Ele chamou você para Ele, primeiro lugar. A Bíblia diz que Jesus Cristo escolheu entre os discípulos 12 para estarem com Ele, para pregarem a palavra, para exercerem a misericórdia, mas primeiro de tudo, para estarem com Ele. Agora, depois que essa mulher diz, por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Quer dizer, eu escolhi estar com meu Senhor. Ele diz, quão lindos são os teus passos, dados de sandália, ó filha de príncipe. Então ele está dizendo, os teus pés estão calçados agora na preparação do Evangelho da Paz. Nós precisamos saber disso. Que quanto mais nós nos aproximamos desse lugar da intimidade com Deus, mais próximos nós estamos para a intercessão. Intercessão é oração. A diferença entre intercessão e a petição é que normalmente a petição é quando você pede para você. Não é pecado, não. É bom, é necessário, é. Jesus Cristo nos incentiva a pedir e incentiva. Mas quando você cresce para pedir não apenas por você, mas por toda uma situação. Olhe Jesus, o maior intercessor, a ponte. Ele se ofereceu como intercessor. Ele se entregou como intercessor. Mas ele se entregou sabendo, eu não tenho pecado, mas ele se fez pecado por nós. Como Moisés disse para Deus, ou senão eu quero morrer com eles. Você vê que o que move o coração do intercessor é o amor. Intercessor que não ama, não pode chorar. Não pode chorar. O intercessor é aquele que chora pelo povo diante de Deus. Chora. Deus nos chama a chorar diante dele por determinadas situações. Por isso que o apelido de Jeremias é o chorão. Porque ele chorava diante de Deus pelo pecado do povo. Um dos maiores milagres, o último milagre messiânico foi exatamente a ressurreição de um morto depois do terceiro dia. E para esse milagre Jesus chorou. Não é? Porque ali a intercessão foi fora do comum, porque Jesus Cristo chamou Lázaro
da eternidade. E Jesus disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E quando Jesus chama Lázaro, ele não diz: Lázaro, ressuscita. Não, ele diz: Lázaro, vem. Vem. Que autoridade sobre céus e terra, sobre a eternidade. Ele chama uma pessoa da eternidade. A pessoa vem, porque ele disse vem. Todo atado, a Bíblia diz, todo amarrado com ataduras e com o rosto coberto. Como que esse homem saiu? Quando ele foi posto lá dentro, ele estava morto. Ele sai com o rosto coberto, todo amarrado com ataduras. E Jesus deixou ele sair quando ele estava lá fora. Uma múmia. A múmia que andou. Jesus praticamente disse: vocês viram? Está todo mundo aí testemunhando. Vocês podem ir fuxicar para os fariseus. Porque a grande maioria estava ali para ver o que acontecia, para ir entregar Jesus. Agora desatai-o e deixai-o ir. Pronto. Agora, o próximo passo seria ir para a cruz. Porque os fariseus, agora ele tinha feito os 4 milagres messiânicos, cura do leproso, expulsão de um demônio mudo, cura de um cego de nascença e ressurreição de um morto no 3º dia. Pronto, estavam lá os 4 milagres messiânicos. Então, você vê esta intercessão. Quantas vezes nós intercedemos e intercedemos e intercedemos por coisas que ninguém vê. Por coisas que ninguém vê, mas existe quem vê. Um padre me disse: devo a você que fechou a nossa igreja lá na favela. Eu disse: não. Eu nunca pedi para fechar a igreja católica. Nunca pedi isso a Deus. Não vou pedir. Porque Deus nunca botou no coração que é ruim ter igreja católica. Por quê? Porque o povo foi querendo ouvir o evangelho. Mas eu orei e jejuei e oro para acabar centro de macumba. Era a maior concentração de centro de macumba que tinha no Rio de Janeiro. 12 anos. Acabou. Até o dia que eu vi descer o último. Até aquele dia. E hoje eu oro para não acontecer mais. De vez em quando eu recebi o título de macumbeira evangélica. O que eu quero dizer para você é que Deus ama a intercessão. Porque se você não intercede, o que é que o Espírito está fazendo dentro de você? Abra sua boca. Dia e de noite. Não cesse, não pare. Clame, mas de preferência, use as palavras que estão na Bíblia. Procure situações, chore com essas palavras, porque você precisa saber que esta palavra aqui, que Jesus Cristo diz, é espírito e é vida. Essa palavra foi gerada no coração de Deus. Quantas vezes esquecemos disso? Quando Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam,
Assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Não existe algo que agrade mais ao coração de Deus do que quando Ele vê você orando e pedindo a Ele por alguém. Porque este é o amor. Se nós chegamos para Deus e nós queremos que Ele faça alguma coisa por nós, é necessário que nós tenhamos a certeza que o nosso amor por alguém, que nós amamos alguém, não como a pessoa nos ama, mas como Ele nos ama, porque esta é a dimensão do amor que Ele tem por nós. Quando Ele diz, pedi, batei, buscai, batei, Ele dá 3 dimensões. A primeira você pede, a segunda você busca, a terceira você bate na porta. Significa um andar de insistência. Quando eu peço, se eu sinto que necessito, eu vou buscar. Como é que eu busco? Eu busco com um jejum, ou com uma vigília, ou com a meditação na palavra. Eu tenho pedido, eu não recebi, mas eu vou jejuar. E você vai jejuar por aquilo. Mas não deu ainda, então agora eu vou fazer vigília. Então você está orando, jejuando, fazendo vigília. Agora você está no limiar da bênção. Uma coisa vai acontecer, porque você pede a um Deus que gosta e que quer suprir as suas necessidades. A Bíblia diz que Deus há de suprir em Cristo todas as nossas necessidades. Não são as nossas vaidades, mas as nossas necessidades. Quantas vezes nós temos visto necessidades aí? Essa semana temos que botar o joelho no chão. Meus irmãos, pelo menos 3 minutos pela saúde do nosso futuro presidente. Porque os céus estão se fechando. Os perigos estão aí. O inferno está de olho em cima da saúde desse homem para completar o trabalho que eles começaram. Então vamos orar. Vamos pedir, vamos buscar, vamos nos empenhar. Deus não ia fazer sucumbir Sodoma se tivessem 10 justos. Mas aqui no Brasil existem muito mais de 10 justificados pelo sangue de Jesus. Portanto, vamos interceder para que essa intervenção cirúrgica para tirada lá do colostomia, né, que tenha sucesso, que esse homem possa seguir a vida dele. Por quê? Porque ele é homem, porque ele foi eleito. Porque se Deus fez através de Ciro, ainda dizia, Ciro, meu servo, não dá para entender, mas Deus é assim, decidiu e fez. Então nós não sabemos o que Deus quer através desse homem, mas nós sabemos que Deus o escolheu, porque só pode ter sido Deus. Não é? Só pode ter sido Deus. Então, não é porque ele é bom, não é porque ele é crente, não é porque ele não é nada disso. Essa foi a eleição em que no Brasil nós escolhemos o menos pior, que achávamos que era. Mas quem tem a última palavra e sabe de tudo é Deus. Então vamos orar pelo Congresso, vamos orar pelos nossos líderes, porque nós não sabemos qual é a proposta de Deus, mas sabemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Portanto, irmãos, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus. Precisamos começar a nossa oração nos aproximando de Deus como um pai. Pai. Um pai que é rei, o pai que é monarca,
o Pai que é santo, o Pai que é justo, mas que é Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos aproximamos diante do teu santo trono para proclamar a tua autoridade sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre o Brasil, ó Pai. Te pedimos, em nome de Jesus, que aceites a nossa gratidão pelo fato de nos teres reunido aqui nesse lugar para falarmos no nosso relacionamento contigo. Obrigada porque no esplendor da tua majestade tu nos congregaste aqui. Obrigada porque tu aproveitaste os céus de Salvador para nos receber neste lugar. Obrigada por causa da tua infinita misericórdia derramada sobre nós. Desdobra o teu braço sobre a nossa nação, sobre Salvador, sobre os nossos governantes, sobre todos aqueles que estão incumbidos da direção deste país. Nós te pedimos, ó Pai, de todo o nosso coração, que tu te agrades de nós, que tu recebas a nossa adoração, que tu, Senhor, que estás entronizado nas maiores alturas entre os querubins, mas que de tão excelso tu ouves a nossa oração, porque tu estás aqui agora. Que tu batizes Salvador com uma unção nova de alegria, de paz, de prosperidade, e que tomes a nossa casa, os nossos filhos, onde quer que eles estejam, nos teus braços eternos. Abençoa os nossos líderes, Senhor, todos aqueles que estão incumbidos de um trabalho diante da tua igreja. Dirige os seus passos, livra-os de todo tipo de armadilha, santifica-os cada vez mais e faz com que o teu nome sobranceiro seja adorado, seja louvado, seja conhecido para a glória do teu nome. Isto é o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.